Bom, graças a Deus, a nossa aula de antropologia cristã, hoje é a última aula. Estamos falando sobre a espiritualidade humana. Agora a gente vai lá para o quarto parágrafo, tá bem? O espírito humano veio diretamente do fôlego de Deus, portanto, está em harmonia perfeita com o mundo espiritual, que só pode ser percebido espiritualmente. Sabe a intuição que nós temos da existência de Deus? É o espírito humano, é intuitivo. O espírito tem uma intuição de que Deus existe e não somente Deus. Um mundo espiritual existe, céu e inferno, condenação e salvação. Isso é uma intuição do espírito humano, tá? Sabemos, todavia, que o espírito também adoece, tanto quanto o corpo, mas os males que o atingem são de outra natureza, muito perigosos e dificilmente identificáveis. Assim como o corpo adoece, o espírito humano também adoece. Só que a doença do corpo a gente já identifica, né? Tem uma febre, tem uma infecção, tem uma dor, tem uma mancha roxa, a gente identifica, né? Tem um mal-estar, um enjoo. Mas e para identificar uma doença espiritual, doença do espírito? Muito difícil, muito difícil. Já começa com o problema das pessoas não crerem na existência do espírito. Já começa por aí. Se o espírito não existe, então não adoece. A pessoa não aceita que o espírito está doente. Quer dizer, para identificar a doença espiritual é muito mais difícil. O diabo, ele atua no mundo espiritual com maior facilidade do que no mundo físico e tira proveito de sua natureza demoníaca para encetar doenças severas ao espírito dos homens, começando pela cegueira para as coisas espirituais, agindo como o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios capítulo 4:4. Nós temos a cegueira dos olhos carnais, do olho do corpo. Cegueira é uma doença, né? Só que existe a cegueira espiritual. E a cegueira espiritual também é uma doença. Só que ela é mais grave do que a doença, a cegueira dos olhos. Você vê que o Senhor Jesus ele vai curar o menino que é cego de nascença, né? No Evangelho de João, capítulo 9, né? Aí os meninos perguntam para ele, os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou, este ou seus pais? Cristo disse: não há pecado aqui, não há pecado. Aqui esta cegueira é para que se manifeste a glória de Deus. Depois o Senhor Jesus ele continua, depois do milagre, aí o pessoal pega e fala: você está nos acusando de cegueira? Jesus falou: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas agora que vocês dizem vemos, o pecado de vocês permanece. Porque Jesus conseguiu curar a cegueira do corpo do menino, né? Ele viu, reconheceu Jesus pela voz. Quem é ele para que nele eu creia? Sou eu quem falo contigo. Aí o menino creu, porque o cego é bom de ouvir. Ele ouviu a voz de Jesus 2 vezes e reconheceu. Agora os outros que viam, que estavam cegos espiritualmente e não sabiam, o pecado deles era pior. Quer dizer que a cegueira espiritual, que é uma doença espiritual, é pior do que a cegueira física. E quem é que coloca a cegueira da incredulidade? O diabo. Acontece o seguinte: para o diabo entrar e atuar aqui no nosso mundo espiritual, no nosso mundo físico, material, é difícil também, não é fácil. Só que ele não tem essa permissão para atuar no nosso mundo livremente. Você pode ver que para ele atuar na vida de Jó, teve que receber uma autorização. Sem autorização de Deus ou permissão de Deus, ele não atua nas forças da natureza livremente. Os demônios, para entrar no nosso mundo, a gente já estudou isso aqui em satanologia, eles precisam dos cavalos, precisam dos despachos, oferendas, gente que traga eles para cá, que abra o caminho para eles, senão eles não conseguem ficar. O diabo, ele tem facilidade em atuar no mundo espiritual, porque no mundo espiritual é o mundo tenebroso, né? Efésios capítulo 6, ele é o príncipe do mundo tenebroso. No mundo tenebroso, no mundo das trevas, ali ele é o Beelzebub, ali é o príncipe das moscas. Então ele tem essa liberdade. Então o que ele faz com esse poder espiritual que ele tem no mundo espiritual? Ele cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Deus. 2 Coríntios capítulo 4. Ele cega, é uma cegueira. Aí você vai para Efésios e diz o seguinte:
ele é o espírito do ar que opera nos filhos da desobediência. Espírito do ar. Ele é o príncipe desse mundo que consegue carregar as pessoas para o pecado, mas espiritualmente. Então ele atua livremente no mundo espiritual. E como a pessoa está morta espiritualmente, não tem sensibilidade para as coisas de Deus, ela não tem como identificar que é o diabo que está agindo. A gente sabe que é o diabo, sabe por quê? Porque nós temos a revelação da Bíblia. É a Bíblia que chegou para nós e falou: é o demônio isso aqui. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se a Bíblia não tivesse chegado para a gente e dito é o diabo, a gente estava igual os incrédulos aí. Esse pessoal só sabe falar do diabo, rapaz. Fala mais do diabo do que de Deus. Aí começa a zombaria. Não é isso que os incrédulos fazem, né? Os incrédulos, eles não acreditam na existência dos demônios, diabo, eles zombam dessas coisas. Nós também éramos assim, porque a gente era cego. Agora a gente recebeu o Espírito Santo, recebemos Jesus, abrimos as Escrituras, a Bíblia mostra para a gente a existência de um mundo espiritual, e agora a gente sabe que existe um mundo espiritual doentio. E o diabo faz o que no mundo espiritual? Com todo mundo cego, ele vai promover a religiosidade, que é a feitiçaria. A Bíblia chama de feitiçaria, ocultismo, invocação de mortos, astrologia, hidromancia, que é ler as coisas através da água, cartomancia, que é jogar o baralho, búzios, e tudo quanto é apetrecho místico, religioso, para poder manter as pessoas cegas espiritualmente, tá? Mas com toda a ação do diabo, toda a ação que ele tem, tá? O espírito é uma fortaleza, dotado de faculdades e virtudes poderosas e suficientes para manter o demônio do lado de fora. As principais faculdades do espírito são estas: discernimento, perspicácia, juízo e transcendência, que é o que eu vou explicar para os irmãos. Toda essa ação do diabo que ele faz é sempre do lado de fora, é sempre. Ele não invade simplesmente, ele tem que vencer a fortaleza que é o espírito humano. Eu não estou falando do Espírito Santo, tá bem? Espírito humano que foi soprado por Deus e que tem fortaleza suficiente para manter o diabo do lado de fora. Para ele entrar, ele tem que derrubar as muralhas. Como que ele derruba as muralhas? Através dos vícios, tá? Dos vícios, do engano, da invocação e da prática do mal, invocação de demônios, a malignidade, sabe, a perversidade. Aí ele vai tomando conta do cidadão, da pessoa. Mentira. Então, todas as obras do diabo colocam o diabo para o lado de dentro, porque é obra do diabo. Mesmo o diabo tendo esse poder todo, o espírito humano que foi soprado por Deus, ele tem 4 habilidades para poder manter o diabo do lado de fora, que é essas aqui que eu falei para vocês, ó: discernimento, perspicácia, juízo e transcendência. Então a primeira aqui, ó, a faculdade do discernimento é uma habilidade espiritual, todo mundo tem, tá bom? Não são só os crentes. Não estou falando das habilidades do Espírito Santo aqui, é antropologia, tá? Então, ó, todo mundo tem. A faculdade do discernimento é uma habilidade espiritual que nos permite perceber a presença da maldade nas pessoas que nos cercam e nos alerta sobre as intenções de engano e sedução nas palavras dela. Sabe o que a gente chama assim naturalmente de malícia? Malícia é uma palavra alternativa para discernimento. Você tem malícia, quer dizer que você começa a perceber que o outro também tem malícia no que ele está falando, na intenção dele, no traquejo dele. A malícia que está em você é o que a gente chama aqui de discernimento. E isso aí é uma habilidade do Espírito. O Espírito vai dando alertas, ó, isso aí é 171, cuidado com esse aí. Esse aí está carregado de uma energia negativa, de uma má intenção. Ele está querendo trapacear, ludibriar, falar alguma coisa. E conforme a gente vai crescendo, nosso espírito vai amadurecendo, porque a gente vai tomando tanto na cabeça, né? A gente vai tomando vai de boa vontade, e a gente vai aprendendo com o que a gente chama de nossos erros, né? Nossos erros. Mas é o espírito que já estava dizendo o seguinte: olha, lembra aquele dia? Se você tivesse me ouvido, não tivesse apostado tudo, né? Se tivesse dado um passo atrás, não tinha tomado um prejuízo tão grande assim.
é a habilidade do espírito humano em discernir a presença do mal. Esse mal que eu falei para vocês, o mal que vem de fora, tá? O mal do diabo. Ele é o príncipe das trevas. Ele opera nos filhos da desobediência. Ele mantém um reino aqui que é um reino diabólico. Então a gente vai ver essa habilidade de Jesus, tá? Quando ele está conversando com os judeus. Está conversando com os judeus, ele está falando, né, dele. No capítulo 10 ele se apresentou, né, como sendo o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele fala que ele é filho de Abraão. Aí vem a maldade dos judeus. Os judeus pegam e falam: tem nem 50 anos e está aí com empáfia dizendo que você viu Abraão, que conhece Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus fala: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão. Jesus discerniu humanamente, tá bem? É o Espírito de Jesus discerniu e falou o seguinte: vocês têm por pai ao diabo e quereis satisfazer da sua vontade. Do jeito que ele é homicida desde o princípio, vocês fazem a mesma coisa. E por quê? Porque eu disse que eu sou filho de Deus. Jesus discerniu a maldade no discurso deles. Então você que é um ser humano, você sempre ouve o pessoal falando, sabe? Contando história, vendendo produtos, né? Aí o teu espírito já fala o seguinte: ó, toma cuidado, tem caroço nesse angu aí, sabe? Você vai comer o peixe, saboroso peixe, né? Tem espinho e espinho perigoso, vai ficar entalado. Então essa perspicácia que você tem, essa habilidade que você tem de discernimento já está programada, tá bem? Para todo mundo. Mas o que acontece, tá? As religiões, elas costumam tratar a presença do mal com o nome de energia negativa, como se uma sombra se projetasse sobre essas pessoas, tornando o ambiente ruim e propício para o mal. Teve um psicanalista, ele era amigo do Freud, tá? O Freud é chamado de pai da psicanálise. Ele tinha um amigo chamado Jung. O Jung, ele era um discípulo de Freud, um aprendiz, mas cada um na sua. Os dois discutiam, tal, andavam juntos. E o Freud, que era um psicanalista, ele tinha um método, e o Jung tinha outro método. O Jung, ele acreditava na espiritualidade humana, oculta, tá? Ocultista. Ele acreditava nos poderes espirituais das pessoas. E o Jung, ele dizia o seguinte: olha, as pessoas, elas têm uma espécie de aura. A linguagem que eu falo para vocês é da religião, tá? Do ocultismo. Mas cada pessoa tem uma espécie de aura. Essa aura, ela vai ficando negativa ou positiva, iluminada ou escura. Quando a gente se reúne, isso aqui é psicanálise, a gente se reúne, nós criamos em cima de nós aqui, ou dentro desse ambiente, a gente cria o que ele chama de inconsciente coletivo, tá? Inconsciente coletivo. Por que é inconsciente? É porque vai saindo da gente sem a gente perceber. É inconsciente. O senhor está pensando, ela está pensando, a senhora está pensando, eu estou pensando, todo mundo aqui está pensando. Esse nosso pensamento é a nossa consciência. Isso aqui vai formando aqui em cima de nós um inconsciente coletivo. E esse inconsciente, ele é espiritual, ele vai influenciando a sua consciência natural, o seu pensamento. A gente não sabe o que nosso irmão Enel está pensando, nosso irmão Adilson, né, está pensando, nosso irmão João está pensando, vocês não sabem, mas a gente está jogando aqui para cima. Esse pensamento, ele vai ficando mesclado, vai formando uma espécie de energia, tá? E depois ele volta, ele vai descendo, só que ele desce para todo mundo. Em alguns de nós isso aí traz uma carga negativa, depressão, melancolia, tristeza, sabe, amargura. Em outros traz euforia, alegria, contentamento. Depende do tipo de campo que a gente montou aqui em cima, inconsciente coletivo. Então, se o ambiente está muito carregado de xingamentos, brigas, sensualidade, sabe, bebidas, orgias, está todo mundo propenso a seguir o mesmo caminho. Aí fala: mas eu não quero fazer, mas eu não quero ir, mas não tem mais jeito. Esse inconsciente é muito pesado.
Ele entra na cabeça, sai, forma o campo e desce e volta. Ambiente escolar, universidade, bar. Quem trabalha no centro de São Paulo, você sente isso quando você está no centro. Eu moro na cidade de Tiradentes, mas quando eu vou para o centro de São Paulo, que eu ando ali, 25 de março, General Carneiro, 7 de abril, quando eu vou, Largo da Concórdia, Largo do Pari, Paissandu, que eu entro naquelas ruas ali, você percebe um peso que existe ali, uma malandragem, sabe? Uma coisa ruim. Aí você fala, ainda bem que eu não moro aqui. Só que o camarada que frequenta todos os dias o centro de São Paulo, ele vira um malandro. Ele tem uma tendência muito forte, sabe, de ele reproduzir aquele comportamento que tem ali, porque ele não quer ser enganado, né? Então ele começa a enganar também. Ele não quer ser trapaceado, ele começa a trapacear também. Como que você vai resistir a isso? Você tem que ter um espírito forte. Você tem um espírito forte, você tem um espírito cristão, você tem valores cristãos. Então você frequenta o centro da cidade para trabalhar e outras coisas, mas você volta e você se faz uma higiene espiritual, uma higiene mental. Você se higieniza, sabe? Você se limpa. Tudo que eu estou falando aqui é humanamente, tá? Humanamente. Agora, lógico, a gente tem o Espírito Santo, temos a palavra de Deus, graças a Deus a gente tem a igreja, a gente sabe dobrar o joelho e orar, a gente canta hinos espirituais agradáveis ao Senhor. Isso aí nos ajuda muito. Mas e a turma que não tem o Espírito Santo, nem Bíblia, nem nada? Como que ele é? Se ele vive, trabalha, dorme e acorda na cidade, ele é daquele jeito mesmo, tá? A mesma coisa a gente pode aplicar em todos os lugares aí, bailes funk, sabe? Biqueira, onde o pessoal vende drogas, fluxo, roda de samba, pode aplicar tudo, igreja, tá? Escola, a tudo, família, reunião familiar. Isso aí é trazendo um pouco da psicanálise do Jung, tá bem? É um estudo, mas ele tem bastante base para falar isso aí. Então, vou fazer uma pausa, depois eu volto aqui para falar das outras habilidades. Isso aqui do espírito, tá? Faculdade da perspicácia, do juízo e da transcendência.